Opa, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Raças. Estou aqui com minhas convidadas, Laura e Sara, para falar sobre o racismo e o condoreirismo na terceira geração. Qual a relação do livro e o terceira geração no contexto histórico? Na terceira geração havia o combate ao racismo e à escravidão, e no livro a principal mensagem é o combate ao racismo no dia de hoje, porque o racismo ainda é uma derivação da história do Brasil, algo que é enraizado na nossa cultura. Exatamente. Foram quase 400 anos de escravidão, então não é algo que a gente pode apagar em 10 anos. No período da terceira geração, o Brasil passava por uma grande forte movimento abolicionista. Isso porque, naquela época, as elites se reprimiam, elas não queriam a abolição da escravidão porque isso significava desvantagens econômicas a ela. Então, mesmo com a abolição, os negros tinham que continuar a luta porque naquela época eles não tiveram nenhuma indenização social, nenhum tipo de vantagem com a abolição. Exatamente, eles foram marginalizados e ficaram à deriva da sociedade. Isso. Já que o racismo foi tão presente no Brasil antigamente, como que ele está enraizado na sociedade hoje em dia? Bom, nós seres humanos somos feitos de história, então tudo que a gente sabe, transmite, advém de uma construção social histórica. Então, por isso que a gente fala que o racismo no Brasil está estrutural, porque ele passa despercebido em pequenas atitudes do dia a dia. Um dos exemplos dessas atitudes podem ser as falas e expressões, como, por exemplo, você é uma negra linda, como se, por ser negra, ela fosse uma exceção para ser uma pessoa bonita. Ou então, quando você fala a coisa tá preta, referindo a palavra preta como se fosse uma coisa negativa. Ou então, criado mudo, que por sua história da palavra, que era um negro que ficava ao lado da cama do seu senhor. Então, falar essas expressões hoje em dia se refere a uma coisa negativa, querendo ou não. Existem várias formas de lutar e fazer as pessoas se expressarem sobre o racismo, como as manifestações artísticas, que acabam sendo bastante importantes, não é? Sim, exatamente. Naquela época, os artistas condoreiros usavam as manifestações artísticas para atrair o leitor e o ouvinte para o abolicionismo. Tanto que o nome condoreirismo vem de uma ave chamada condor, que é um pássaro que voa muito alto e representa o desejo de renovação da sociedade brasileira. Ou seja, ele queria mostrar um caminho que a sociedade deveria seguir para alcançar a liberdade. E nos dias de hoje, as manifestações artísticas servem como expressar a revolta daqueles que sofrem o racismo, como também conscientizar as pessoas que estão ao redor sobre o racismo para também lutarem contra ele nos dias atuais. Já que desde a antiguidade os maiores praticantes desse preconceito são os brancos, qual a importância deles hoje em dia em relação ao racismo, já que a única coisa que eles fizeram foram praticar o racismo? Então, né? O principal meio que o branco tem para combater o racismo é reconhecer seus privilégios e lembrar que o Brasil é um país de grande desigualdade social e que essa desigualdade tem cor e é derivada desde a abolição da escravidão no nosso país, porque, como a gente falou, né, quando os escravizados foram libertos, eles não foram indenizados, então ficaram às margens da sociedade. Então eles ficaram em subempregos, né, como trabalhadores domésticos, trabalhadores informais. E então, hoje em dia, o que os brancos necessitam fazer é reconhecer esse privilégio que eles têm e combater o racismo de uma forma efetiva e não esperar que os outros resolvam o racismo, sendo que eles que começaram, entendeu? Exatamente. E também tem a questão de, tirar aquela ideia da cabeça de que, eu não sou racista, eu não fui racista, porque a gente vive uma sociedade em que o racismo está enraizado. Então, é impossível a gente não ter atitudes racistas. Então, a gente tem que reconhecer o racismo que está internalizado na gente. Como esse é um assunto bastante discutido em todo o país, como que ele pode ser integrado e qual a importância dele no ambiente escolar? Um dos meios dessa reparação é a criação de cotas raciais, como já existe, porque ela facilita a integração dos negros nas escolas e nas universidades, como a reparação da falta de oportunidades que eles tiveram em toda a vida, como a falta de educação, na integração básica, por exemplo. E também existe a questão de que, desde que a gente é pequeno, a gente estuda a história do ponto de vista branco. Então, trazer essa questão da cultura africana e europeia é de fundamental importância.
E outra forma também de trazer essa discussão é implementar livros, como por exemplo o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, que a gente falou, porque ele é um livro de linguagem fácil. Isso foi feito de maneira proposital pela autora, porque a autora deixa claro que o livro deve ser alcançado por todos. Enfim, esse foi o podcast de hoje. Eu trouxe hoje Sara e Laura para discutir mais sobre a importância e como o racismo é mostrado nos dias de hoje e no Brasil. E é isso, até a próxima.